Então, vamos então já a parte da mensagem, né? Antes disso, vou pedir uma oração de confissão. Mais um dia de vida, mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo longe. Você esteja cuidando de cada irmão. Venha perdoar nossos pecados, Pai, nossas falhas, diante da nossa ação pecaminosa. Você esteja perdoando nossos pecados, nossas falhas. Abençoe cada irmão no decorrer da semana. Esteja nos protegendo de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Ok. Adalto, você prefere cantar uma depois da mensagem ou ainda conseguiria aí o fôlego, não sei como é que tá, cantar mais uma canção antes de começarmos aqui a transmitir o recado de Deus? Vamos ver? Alô, Adalto? Isso? Oi. Tem como cantar mais uma antes da mensagem ou você prefere cantar depois? Pode ser agora. Pode? Mais então, uma. meu irmão, vai essa força. Que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tuas mãos sustentam os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. E tenho a você tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tuas mãos sustentam os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Diga assim: Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tuas mãos sustentam
os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado. Amém. Queridos, quem tiver com a sua Bíblia aí, física ou celular, eu não vou entrar nesse mérito, mas quem tiver com a sua Bíblia próxima de você aí, ou aqueles que não podem, devido estar nos dando assistência, a gente compreende também. Mas os demais que têm como acessar aí facilmente a sua Bíblia, por favor, abra lá, segundo livro de Reis, capítulo 5, muito conhecido. Falaremos apenas um bloco desse texto. Esse texto é muito lembrado apenas pelo orgulho de Naamã, mas hoje nós não vamos falar muito do orgulho de Naamã. Nós vamos falar sobre a menina que dá notícia do profeta de Israel para Naamã. Tá certo? Inclusive, já trouxe uma devocional ou uma pregação aqui na terceira sobre esse tema, mas não, talvez, com a profundidade ou com um pouco mais de tempo, né? Devotando mais atenção a esse texto, né? Ao Senhor Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 7. Espero que o áudio, eu não acho que a qualidade do Zoom é tão boa quanto o YouTube na questão do áudio, mas eu espero que mesmo assim esteja legal aí, tá bom? Eu achei legal o que a Mila já fez aí no YouTube, não achei que ficou ruim não, viu? Ficou boa, porque eu achava que ia ter microfonia e não achei que teve muito não. Da hora, Mila. Todo mundo aí sintonizado no texto, queridos? Joia, isso, joinha aí, ok. Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele, herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e, da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, ou seja, a mulher de Naamã, né? A menina dizendo para ela. Perdão, irmãos, eu me perdi aqui na minha... Eu estou segurando a Bíblia com a mão e o flash de luz aqui encandeou minha visão. Ok, desculpa, irmãos. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Queridos, esse texto não está apontando para nós um personagem, Naamã, que estava com uma doença que hoje é chamada de moderna, hanseníase. Alguns acham que essa hanseníase. Não é. É um tipo de sarna ou um tipo de doença de pele que o acometera, parecida com a hanseníase, propriamente dita, dos dias atuais. Mas o foco aqui não está a falar a narrativa, né, desse drama, desses personagens, não está focada em mostrar para nós aqui a especialidade ou como Naamã foi acometido por essa lepra. Mas o texto vai mostrar como Deus intervém nessa história de forma soberana, não só cuidando das causas nacionais de Israel, mas internacionais, até porque estamos falando de um oficial da Síria, cujo nome é Naamã. E interessante que a narrativa instiga um contraste. Ela chama esse homem de grande, e uma menina, no texto hebraico, é como se fosse uma menininha, a mulher, né, a moça, que é o que tudo indica, tinha por volta de 13 a 15 anos de idade, que dá a notícia de algo muito bonito e muito profundo que veremos já já. Mas antes de qualquer coisa, irmãos, esse texto nos desperta a falar de um porta-voz de esperança. E nos dias atuais, mais do que nunca, nós queremos ouvir bons noticiários. Nós ansiamos por boas novas. Nós ansiamos por melhores notícias. Muitas pessoas estão presas só em notícias ruins. Alguns já estão até se tornando inflamados por notícias ruins. Então, Deus desperta num contexto que, politicamente falando, estava também conturbado, num contexto também de doença de um rei específico, aqui no caso, rei não, oficial, Naamã.
Ele era um grande homem que os seus medalhões, que o seu título, a sua bravura, o seu mérito de herói de guerra conquistou vitória ao seu Senhor. Agora, olha a fragilidade humana. Nenhum dos seus medalhões, nenhuma das suas vitórias pôde lidar com a lepra, porque isso mostra que a doença, apesar do sofrimento que ela nos causa, apesar da dor que ela nos causa, mas a doença aponta-nos diante de Deus a nossa fragilidade humana e que nós dependemos tão somente do soberano cuidado de Deus. E é por esse motivo, né, que o texto vai narrar. A menina tinha um nome, mas é onde eu queria entrar nessa noite, falando que, a despeito da calamidade e da descrença presencial naquele momento, Deus suscita, Deus levanta uma menina com uma porta-voz de esperança. Mas eu queria que você gravasse sobre tudo isso. Em tempos de crise, Deus levanta uma porta-voz de esperança. Em tempos de caos, de calamidade, Deus levanta uma moça, uma menina, para ser uma porta-voz de boas novas. Agora, observe, fique ligado no texto. O texto não diz o nome dela, creio eu que até propositadamente, embora ela tinha um nome, mas o nome não é referido, para mostrar um contraste. A identidade dessa porta-voz de Deus, dessa menina israelita, não está no seu nome, mas está em quem ela crê, em quem ela confia. Assim, nós já temos de forma não tão clara no texto, na leitura aqui da nossa Almeida Revista e Atualizada, mas está bem entranhado aqui no texto que a identidade espiritual dessa jovem não está sendo formada porque ela está no cativeiro. Isso nos lembra de Daniel. Lembram de Daniel? Naquela ocasião, os seus amigos também na fornalha de fogo, ele quando se deparou na cova dos leões, Daniel e seus amigos não se amoldaram às paixões e aos costumes pagãos, mesmo sendo conquistados politicamente e em outras áreas, conquanto aos reis Medo e Persas que os conquistaram. Assim também essa jovem, essa adolescente, vamos dizer assim, em transição para a juventude, Deus desperta nessa moça, nessa menininha, como alguns chamam, né, na ideia do hebraico, não uma autoestima, não é uma ideia de um brilho momentâneo, mas é o evangelho, a força de crer num Deus que tudo pode e tudo faz, que interage com as nossas dificuldades. Eu queria que você ainda observasse que o texto diz aqui no verso 2, saíram tropas da Síria e levaram cativa essa menina. Queridos, o texto não diz isso, mas ao que tudo indica, essa menina perdeu seus pais para estar aqui sendo levada cativa. Ela não teve tempo de dar um tchau para os seus familiares. Nesse tempo, claro que não tinha noticiais igual hoje, nem de New York Times, BBC ou qualquer outro jornal mais neutro, se é que é difícil termos hoje um jornal neutro de ambos os lados. Mas a grande questão é que não houve uma nota de desaparecimento, não houve pessoas perguntando onde está a menina tal, do endereço tal, não houve uma carta de correspondência, uma conta, um bilhete, mesmo que o mundo dela não é o nosso, mas a questão é, essa menina deixou sua terra cativa, provavelmente, ao que tudo indica, perdera seus pais, tragicamente poderia ter sido vítima de abuso sexual, dentre outras coisas, explorações de serviço, maus tratos. Todavia, ela não está preocupada se os seus patrões voltaram no Márcio França ou no Dória, ou se fizeram isso ou aquilo, mas ela quer mostrar que ela quer ser solidária para com aqueles que estão precisando de ajuda. Isso, irmãos, me encanta. Isso me deixa vislumbrado como é o Evangelho. O Evangelho não olha para o partido, o Evangelho olha para a necessidade, ele olha para aquilo que a pessoa precisa, embora o Evangelho também ele precisa dialogar com a cultura, com a sociedade, com a ciência, porque nós temos que acabar, irmãos, de uma vez por todas, irmãos, com aquele velho chavão. Não discute política, religião e esporte. Existe esse clã, essa ideia enraizada na cultura política, econômica e cultural, filosófica, não só no Brasil, mas em muitos países desenvolvidos e até os mais de primeiro mundo. Termo esse que hoje é extinto. Hoje não se mais usa esse termo de primeiro mundo, porque é um termo que ficou para trás. Mas a ideia é, independente se nosso país é de primeiro mundo ou não, nós temos um Deus que é o Deus do Brasil, o Deus de Israel, mas é o Deus que não é o Deus de um clã ou de um clube judeu. Ele é o Deus de todo aquele que nele crê e depende do seu poder. Portanto, grave isso. A identidade dessa porta-voz de esperança não está no seu nome, que tanto é nem é mencionado, mas em quem ela crê. Então, não nos amoldemos, não nos tornemos cativos, né, daquilo que nos coloca como, que nos acomete. Podemos sim passar dificuldades. Paulo diz, né, eu sou abatido, passamos por dificuldades, mas não estamos desesperados da vida. O que ele usa lá em 2 Coríntios, texto muito forte.
para a nossa vida. Então, o consolo de Deus, ele serve como um combustível que renova nossas forças e nos faz reapropriar cada dia de uma porção diária de fé e de esperança. Eu queria prosseguir no texto, dizendo essa deixa que eu até ilustrei aqui de forma mais pontual, falando que, né, eu até brinquei aqui, no tempo dela, claro que ela não está no nosso mundo. Eu até brinquei de forma aqui tranquila, que ela não votou nem no Dória nem no Márcio França, mas apenas para simbolizar que ela fez o bem sem olhar a quem. Ela fez o bem sem olhar a quem. Então, veja, quem tem identidade de um porta-voz de esperança faz o bem sem olhar a quem. Jesus, ele não deixou de abençoar os fariseus, mesmo e nem os saduceus, nem outros povos ali perto dele, só porque pensavam diferente dele. Ele os ouviu, teve uma grande paciência, né? Ele mostrava mais outra coisa que é importante. Só que ele não se amoldava ao que as pessoas tinham contrário ao evangelho. Isso tem que ficar bem claro para nós. Uma coisa é nós ouvirmos, uma coisa é retermos a ideia de ajudar quem precisa, mas não, vamos dizer assim, pegar um pedacinho de tudo aquilo que a gente acha interessante. Claro que devemos ter filtro, bom senso e sensatez em todo o tempo. Queridos, essa moça, ao que tudo indica também, ela poderia estar com o seu psicológico abalado. Pense só, perdeu os pais, primos, conhecidos de uma vila ou de uma aldeia, provinda do povo de Israel, e agora ela poderia ser omissa. Ela poderia ter ouvido aquilo ali, que o seu senhor era leproso, e ficar quieta. Eu não devo nada. Me conquistaram. Estou numa terra rival, cativa, refém dos inimigos. Que devo eu me importar com tais pessoas? Mas não. É como se numa quinta-feira ou num dia aleatório da semana, ela lavando ali louça ou fazendo alguma coisa para a empregada dela ou para sua senhora, a mulher de Naamã. E é como se ela desabafasse, dizendo: olha, eu estou preocupado com seu marido, o nosso Senhor. Porque ele está com essa doença e até então não teve cura, não teve algo que vislumbrasse uma luz no fim do túnel. Portanto, ela manifesta a solidariedade do evangelho, de ajudar quem, né, ou de ajudar quem quer que precise, sem olhar a bandeira da pessoa. E veja, eram inimigos, pessoas que provavelmente estavam nas trincheiras daqueles que levaram os outros também capturados da sua terra e provavelmente teriam matado os seus ancestrais, a sua família. Essa moça não olha para isso. Não aqui estamos julgando o seu potencial, mas ela certamente enxergou uma sobrevivência, né, se refugiando com essa família. Ela enxergou, talvez, ao que o texto indica, a perpetuação de sua família por meio da preservação de Deus, mesmo em terra estranha. Tem outro detalhe aqui muito rico nesse texto. Nós podemos ser cativos, levados cativos de uma terra, de uma cidade que a gente gosta, de pessoas que a gente gosta, mas a esperança de Deus nunca nos deixará na mão. A esperança de Deus nunca morrerá, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas boas promessas que Ele prometeu, sobretudo espirituais, para todo aquele que nele crê. Chegando aqui ao meio do que Deus colocou para falarmos, queria chamar a sua atenção, meu irmão, servo e serva de Deus. Olha o que diz o final aí do verso 3, ou o verso 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu queria que uma pessoa, enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui, lesse novamente, dando ênfase só ao versículo 3 que eu acabei de ler, para todos pegarem melhor a ideia. Por favor, uma pessoa aí, releia para nós, por favor, enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Isso, obrigado, Luzão. Queridos, ela evidencia que a sua fé está no Deus de Israel, numas circunstâncias. Agora, surge um drama nisso tudo aqui. A reação de Naamã vai mostrar um coração desesperado que às vezes até queria barganhar, pagando alguém para curar. E o evangelho vai mostrar que ele é gratuito. E Deus cura assim se ele quiser e também não cura caso ele não queira. E, sobretudo, isso me fez pensar num caso chamado O Livro de Frank Gabelain. O que isso tem a ver com esse texto? Esse homem era um estudioso das escrituras, principalmente do livro de Zacarias. Ele era um homem norte-americano, mas não da influência de Nova York, e sim de um lugar chamado Nova Jersey. Esse homem faz um minucioso trabalho no livro de Zacarias. E ele leva, então, para alguns árabes e alguns rabinos, melhor dizendo, renomados do estudo hebraico, para avaliarem seu texto, seu livro, bem feito. Todavia, as pessoas olham muito para a influência da camisa que ele usa no sentido da bandeira. Como ele não era de Nova York nem de Hollywood, e sim de Nova Jersey, um dos rabinos colocou o texto dele no lixo.
Só que esse rabino não contava que um dos seus assistentes recuperaria esse texto e no futuro o traria de volta, se tornando como se fosse um best-seller naquela região, muito tempo depois, mas Deus não quis mostrar o quê? Que o sonho que ele projetou, ou que aquilo que ele trabalhou para acontecer, homens importantes, homens de nome grande, de medalhões, não vão deter. Então, de uma forma misteriosa, magistral e soberana, Deus fez com que Naamã fosse abençoado, claro, pela mão de Deus, mas se não fosse a menina que Deus despertou, a história de Naamã seria outra. Talvez ele nem teria sido curado de lepra. Mas veja, o potencial não está na menina, mas no Deus que despertou a menina para ser uma agente de bênção, de transformação e de esperança, como porta-voz. Porque ela não ficou omissa, como já dissemos, ela abriu sua boca para trazer boas novas que edificam, que transformam. E finalizando e fechando a ideia do livro de Frank Gabeley, há muitas pessoas que às vezes trancafiaram algum projeto, que muitas vezes acharam que uma expectativa frustrada do passado não pode mais dar certo, porque já passou por um estereótipo. Às vezes um profissional de uma área de saúde, bancária, escritor, serviço simples e comum, seja do supermercado ou de qualquer outra área, pode se sentir intimidado porque não foi promovido a um cargo maior, ou porque só um colega foi promovido, ou teve tal benefício. Mas lembremos-nos que coisas que dizem respeito a cada um de nós, Deus há de cumprir no tempo dele o que ele tem para cada um de nós. Não podemos deixar a desesperança e a descrença e as perturbações alheias sufocarem a nossa vida. Essa moça não deixou ser sufocada pelo drama religioso, mesmo sendo cativa na terra da Síria. E ela era uma israelita, lembremos-nos disso. Ela não deixou de abençoar com a mensagem de esperança aquelas pessoas. Deus usou um secretário de um dos rabinos que jogou no lixo, porque o homem teve implicância o livro de Frank Gabeley, como falei, como esse editor não era de Nova York, os badalados de New York Times, os badalados de Nova York fizeram uma acepção de pessoas. Isso nos lembra algo que já aconteceu. Lembra de Filipe e Natanael? Natanael duvidou de que Jesus era bom. Filipe foi e disse de forma categórica e objetiva: vem e vê. Muitas vezes nós temos que fazer assim com algumas pessoas ao redor de nós, seja familiares, colegas de trabalho. Nós temos apenas que não encher muito argumento filosófico, cultural, porque tem hora que isso não adianta. Mas apenas dizer, vem e vê. Esse é o caminho do Evangelho. Esse é o caminho libertador. Esse é o caminho que transforma vidas e que transforma corações. A parte final desse bloco que eu quero tratar aqui, verso 4, o Lu já leu aí para nós, né? Ou foi o 3 ou foi o 4, nisso? O verso 4, retomando aqui, diz, né? Então foi Naamã e disse ao seu senhor, no caso, o rei-chefe da Síria, né? Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Olha o que diz o verso 5 e 6. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Quer dizer, esse contraste final é o que vai fechar nosso bloco dessa noite. Primeiro, nós temos o personagem Naamã e depois a menina que conta para a esposa de Naamã, aponta para a fé no Deus de Israel, porque ela ouviu de certa forma que Eliseu era um homem de Deus, sucessor de Elias, e tinha a unção dobrada, como o próprio texto bíblico confirma isso. Então ela sabia que havia poder do Deus de Israel de intervir miraculosamente de uma forma que pudesse curar a vida desse homem. Vocês já sabem disso. Agora, a grande tensão é, o rei de Israel, embora aqui não fale o nome, mas é Jorão, e só vamos saber, lendo os outros capítulos, o rei Jorão, não é Chorão nem outro nome, é Jorão o nome dele, tá? O rei Jorão, ele estava tão interessado só com o fator político, só a questão política, que ele vai achar que essa carta que lhe é chegada só tem a ver com política. Ele até diz, não, o rei da Síria, por meio de Naamã, estão procurando um pretexto para romper comigo. Então ele vai dar aquela ideia de que estão querendo ser espiões aqui, é como se fosse isso. Eles não estão querendo saber de cura. Mas antes disso, ele vai mostrar aqui, irmãos, uma descrença, um desespero de certa forma. Porque ele vai dizer, por acaso eu sou Deus para ter o poder de dar vida ou tirar? Mas é porque ele desconhecia em oportunidade
absoluta o poder que Deus tinha dado a Eliseu para fazer muitas coisas. Ele certamente não tinha ouvido bem o que Eliseu tinha feito, ou talvez não tinha confiado no que Deus tinha feito por meio de Eliseu. Queridos, quando estamos tão, às vezes, focados em nossos mundos, nós podemos também, à semelhança do rei Jorão, se nos tornarmos egoístas e não ver bem, estarmos cegos para algumas realidades e não vermos que, sim, a política faz parte do mundo, mas a política não é o fio único condutor de interpretação da realidade. A sociologia, a política, a economia, todas vão procurar respostas para crises, para pandemias, para quaisquer outras coisas que já passaram e que virão. Mas existe um alguém soberano que se revelou na Bíblia e que também traz esse entendimento para mim e para você, chamado Jesus Cristo, a última revelação, a revelação final de Deus. E é nesse alguém que nós depositamos nossa esperança. Claro que estamos ainda confiantes de que Deus vai nos dar superação, graça. Temos orado pelo governo e cremos que Deus há de abençoar, também como oramos hoje de manhã, a chegada do pastor André Mendonça, não é isso? Eu acho que o sobrenome dele é esse, né? Dentre outras coisas, independente de bandeira, mas, sobretudo, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor Jesus Cristo. Que os nossos olhos estejam, né, fixos nisso em todo o tempo. E não só nesse cenário, mas em outras coisas que, às vezes, acontecem nos bastidores do teatro político religioso do mundo. E nem sempre o palco, nós fazemos parte desse palco. Muitas coisas a gente só sabe depois. Isso em todo o país, independente de governo que está no poder ou não. É uma questão que muitas vezes acontece isso. Mas, acima de tudo, lembremos-nos, Deus tem um controle soberano. Aliás, ele não só tem, ele é o controle. Ele nunca perdeu as rédeas da soberania no mundo. Mesmo permitindo alguns fatos. E creio eu, irmãos, que a dificuldade da lepra de Naamã serviu e muito. Embora não é bom passar por doença, embora não é bom passar por perda, diga-se de passagem, né? Todavia, em momentos de tragédia, em momentos de calamidade, Deus suscita, Deus desperta pessoas para serem porta-vozes de esperança. Em meio ao caos, Deus levantou essa moça para ser um porta-voz de esperança. E aí o texto aqui fecha se dizendo nessa parte, né? O contraste, o rei de Israel, Jorão, então, ele vai evidenciar um coração desesperado, descrente, que não lembrou quem foi seu pai, seus avós, maternalmente, ou melhor dizendo, na aliança da fé. E muitas vezes ele estava tão focado com a questão de dirigir o poder pelo poder, que ele perdeu o foco de que realmente tinha um povo da Síria, que Deus estava usando como ponto de contato por uma menina para reconhecerem que havia e que há e que existe um Deus que não só cuida de Israel, do Brasil e do mundo. E depois, irmãos, nós vamos ver na continuidade das próximas pregações a iniciativa de Eliseu. Nós vamos ver em breve, daqui a alguns dias, ou na quarta-feira próxima, ou no domingo, como Deus nos der vida e saúde e graça, né? Como é o desfecho, né, mediano e depois o final dessa história, tá certo? Se vocês gostaram, apesar das limitações do vosso pastor dessa mensagem, fica antenado, sintonizado nesse canal, tá bom? E quarta-feira estaremos aqui novamente com a graça de Deus, tá certo?